Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um inédito Ai Amigos Esportes, apresentado por mim, Ricardo Niime. Siga e curta o Ai Amigos Esportes no nosso canal no YouTube, também na nossa página no Facebook, através do nosso perfil no Twitter, também agora no WhatsApp, neste número 19 991357215 e tudo no nosso portal na internet aiamigos.com.br. Hoje, terça-feira, 20 de março de 2018, vamos falar muito de futebol com o Campeonato Paulista das séries A1, A2 e A3. Vamos falar muito de basquete com a LBF de basquete feminino e também vamos falar muito de voleibol com a Superliga feminina e também a Superliga masculina. Preparados? Vamos rodar a nossa vinhetinha de abertura e daqui um minuto retornaremos em definitivo com mais Ai Amigos Esportes, o seu canal de esportes. Futebol. Basquete. Vôlei. E outras modalidades. Ai Amigos Esportes. Seja um ciclista consciente. Respeite e seja respeitado. Utilizar a bicicleta como meio de transporte é uma ação que está se tornando a cada dia mais comum, pois além de representar uma opção ambientalmente responsável, também faz bem para a sua saúde e pode ser uma alternativa mais rápida para quem tem que enfrentar os engarrafamentos das grandes cidades. Devido ao crescimento constante do número de ciclistas, é cada vez mais importante estabelecer um convívio mais amigável e responsável no trânsito com os outros veículos, e para isso, existe uma série de procedimentos que podem ajudar na boa convivência entre bicicletas e veículos nas vias. A seguir, vamos conhecer alguns procedimentos que são obrigatórios, regulamentados pelo Código de Trânsito Brasileiro, e algumas dicas que podem ajudar a prevenir acidentes. Quando for realizar uma manobra, o ideal é que o ciclista sinalize com o braço para os lados, indicando para qual lado irá virar. E levantar a mão espalmada quando quiser indicar que vai parar. Tenha cuidado ao passar por carros estacionados, pois a porta pode ser aberta e causar um grave acidente. Ao passar por cruzamentos, redobre a atenção. Tenha cuidado com veículos que poderão fazer conversões à direita, pois estes são os locais de maior índice de acidentes. Fique atento também a veículos que estejam saindo ou entrando em garagens ou vagas de estacionamento. Essas são somente algumas dicas para pedalar tranquilo, mas lembre-se que o respeito deve ser a palavra de ordem nas vias, tanto para motoristas quanto para ciclistas e pedestres. Se todos cumprirem com suas obrigações e levarem em consideração também a segurança do próximo, podemos construir um ambiente mais agradável e seguro no trânsito. Pense nisso. Estamos de volta em definitivo com o nosso Ai Amigos Esportes e para abrir o programa desta terça-feira, 20 de março de 2018, vamos ver o resumo do fim de semana pela primeira rodada no Troféu do Interior e também nas quartas de final do Campeonato Paulista da Série A1. As partidas de ida pelas quartas de final do Campeonato Paulista da Série A1 começaram no último sábado com duas partidas. Em São Caetano do Sul, no estádio Anacleto Campanella, os papéis se inverteram. O São Caetano jogou como time grande e bateu por 1-0 o São Paulo, que jogou como time pequeno. O único gol da partida foi de Chiquinho aos 7 minutos da etapa final. O jogo da volta acontece hoje, terça-feira, 20 de março, às 9 horas da noite, horário de Brasília, em São Paulo, no estádio Cícero Pompeu de Toledo, no Morumbi. Resultados:
E em Novo Horizonte, no estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, no Jorjão, o Grêmio Novo Horizontino encarou, mas acabou varrido por 3-0 pelo Palmeiras, que foi o único grande paulista a vencer. O Palmeiras conseguiu um pênalti a seu favor, muito pênalti, aliás, aos 16 minutos de partida. Lucas Lima levantou a bola na área para Borjas, que foi atropelado pelo lateral Tony e o árbitro assinalou a penalidade. Um minuto depois, o Verdão abriu o placar, o capitão Dudu cobrou a penalidade com força para o gol, sem chances para o goleiro Oliveira. O Palmeiras ampliou aos 31 minutos da segunda etapa. Keno lançou a bola para o William, que deixou quicar e enganou todo mundo, inclusive o goleiro. Com o gol escancarado, o atacante só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes. E o Palmeiras passou a vassoura aos 43 minutos da etapa final. Marcos Rocha cruzou, a bola desviou na marcação e sobrou com açúcar para Keno encher o pé para o gol. O jogo de volta acontecerá amanhã, quarta-feira, 21 de março, às 9h45 da noite, horário de Brasília, com transmissão do Plim Plim em São Paulo, na Arena do Allianz Parque. Resultados: as partidas de ida pelas quartas de final do Campeonato Paulista da Série A1 terminaram no último domingo com 2 partidas. Em São Paulo, no estádio Paulo Machado de Carvalho, no Pacaembu, o Bragantino jogou como mandante, dominou grande parte da partida e venceu por 3-2 o Corinthians, que jogou como visitante e quase tomou uma goleada. O Bragantino fechou a casinha e jogou por uma bola no primeiro tempo, que aconteceu aos 47 minutos em bola parada. Vitinho cobrou o escanteio pela esquerda, o zagueiro Guilherme Matos ajeitou e Matheus Peixoto só escorou para o fundo do gol. O Corinthians só empatou aos 20 minutos do segundo tempo. Michael cobrou escanteio, Rodriguinho pegou mal na bola e o zagueiro Balbuena subiu e testou para o fundo do gol. O goleiro Alex Alves reclamou de falta do paraguaio Romero, mas o árbitro confirmou o gol. A reação corintiana durou pouco. Aos 25 minutos, o Bragantino desempatou. Ítalo fez linda jogada individual pela esquerda, passou como quis pela marcação e chutou forte no gol. O goleiro Cássio, que não está 100%, deu rebote e a bola sobrou açucarada para Vitinho ser feliz, que encheu o pé e comemorou com os companheiros. Aos 31 minutos, o Bragantino ampliou. Outro rebote do goleiro Cássio e Ítalo estufou as redes. E no finalzinho da partida, o Corinthians voltou para a disputa quando diminuiu o prejuízo. O jovem Pedrinho limpou a marcação e acertou um lindo chute de fora da área, um golaço. O jogo de volta acontecerá na quinta-feira, 22 de março, às 8 horas da noite, horário de Brasília, em São Paulo, na Arena Corinthians, no Itaquerão. Resultados: e em Ribeirão Preto, no estádio Santa Cruz, Botafogo e Santos maltrataram a bola e protagonizaram o único 0-0. O único lance de perigo na partida foi esta bola na trave de Rodrigo dos Santos na primeira etapa. O jogo de volta acontecerá amanhã, quarta-feira, 21 de março, às 7h30 da noite, horário de Brasília, em Santos, no estádio Urbano Caldeira, na Vila Belmiro. Resultados: já na disputa do Troféu do Interior, que garantiu ao vencedor uma vaga na Copa do Brasil no ano que vem, começou no último sábado, 17 de março, com 2 partidas em Mirassol, no estádio José Maria de Campos Maia. O Mirassol venceu de virada por 3-1 o Red Bull Brasil. O Toro Louco saiu na frente aos 39 minutos da primeira etapa com Edmilson. O Mirassol empatou aos 14 minutos do segundo tempo com Alisson. O Leão Amarelo virou aos 24 minutos da segunda etapa com Xuxa. E para garantir a vitória, o Mirassol ampliou aos 34 minutos da etapa final, novamente com o artilheiro Alisson. Em Sorocaba, no estádio Walter Ribeiro, o São Bento tomou a virada por 2-1 do Ituano. O São Bento começou com tudo e logo aos 3 minutos de partida abriu o placar em chute cruzado de Léo Itaperuna. O Ituano empatou ainda na primeira etapa aos 22 minutos com Baralhas em chute feliz da intermediária que entrou no ângulo do goleiro Rodrigo Viana, um golaço. E o Galo virou aos 31 minutos da etapa final em outro chute da intermediária que passou pelo goleiro no cantinho direito, protagonizado por Claudinho.
E a primeira rodada no Troféu do Interior terminou no último domingo em Araraquara, na Arena da Fonte Luminosa. A Ferroviária foi surpreendida e perdeu por 2-0 para o time alternativo da Ponte Preta de Campinas. A Macaca começou avassaladora e logo aos 10 minutos de partida conseguiu um pênalti a seu favor. Felipe Saraiva foi derrubado dentro da área e na cobrança Yuri cobrou bem e abriu o marcador. E aos 14 minutos ainda da etapa inicial, a Ponte Preta ampliou. Marcial cruzou rasteiro e Lucas Mineiro só empurrou a bola para o fundo do gol. Classificação. A classificação do grupo 1, o líder é o Mirassol com 3 pontos, em segundo lugar estão empatados São Bento e Ferroviária, que ainda não pontuaram. Já pelo grupo 2, a líder é a Ponte Preta de Campinas com 3 pontos, em segundo lugar está o Ituano também com 3, em terceiro o Red Bull Brasil, que ainda não pontuou. Próximos jogos. A segunda rodada pelo Troféu do Interior começa hoje, terça-feira, 20 de março, às 6 horas da tarde em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, no Majestoso. Em busca da reabilitação, o Red Bull Brasil encara o São Bento. A segunda rodada pelo Troféu do Interior continuará amanhã, quarta-feira, 21 de março, com 2 partidas. Às 6 horas da tarde, na Estância Turística de Itu, no estádio Dr. Novelli Júnior, o Ituano receberá a Ferroviária. E em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, no Majestoso, a Ponte Preta enfrentará o Mirassol. E você confere tudo o que aconteceu pelos jogos aí de volta das quartas de final e também pela segunda rodada do Troféu Interior na quinta-feira, 22 de março, durante o Ai Amigos Esportes, o seu canal de esportes. Agora no Ai Amigos Esportes, vamos ver o que aconteceu no fim de semana pelas quartas de final e os próximos jogos pela semifinal da Superliga Feminina de Vôlei. A segunda rodada pelos playoffs das quartas de final terminou no último sábado com 2 partidas. Em Belo Horizonte, capital mineira, na Arena Minas, o Camponesa Minas avançou à semifinal ao bater por 3-1 o Fluminense com parciais de 25-22, 23-25, 25-15 e 25-23. A experiente central Carol Gataz, do Camponesa Minas, teve grande atuação, foi a mais votada pela internet e eleita a melhor jogadora da partida. E em Barueri, São Paulo, no ginásio José Correia, o Renault de Barueri está fora ao perder por 3-1 para o classificado Vôlei Nestlé Osasco, com parciais de 18-25, 25-17, 21-25 e 24-26. Mais uma vez, o destaque do Vôlei Nestlé Osasco foi a oposta Tandara, com 20 pontos. A primeira rodada da melhor de 5 pelos playoffs da semifinal começarão na sexta-feira, 23 de março, com as 2 partidas. Às 7 horas da noite, horário de Brasília, em Uberlândia, Minas Gerais, no ginásio do Praia Clube, o Dentil Praia Clube receberá o Vôlei Nestlé Osasco. E às 9h30 da noite, horário de Brasília, em Belo Horizonte, capital mineira, no ginásio da Arena Minas, o Camponesa Minas enfrentará o Sesc Rio de Janeiro. Agora no Ai Amigos Esportes, vamos ver o resumo do fim de semana pela 13ª rodada, a classificação geral e os próximos jogos no meio de semana pela 14ª e penúltima rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Próximos jogos. A 13ª rodada começou no último sábado com 6 partidas. Em Votuporanga, na Arena Plínio Marim, 6 gols no empate entre Votuporanguense e Sertãozinho. Os gols do Votuporanguense foram marcados por Natan aos 21 minutos de partida, Pedro Henrique aos 9 e Adriano Paulista aos 35 minutos da segunda etapa. Já os gols do Sertãozinho aconteceram na etapa final com Nandinho aos 2, Marcinho aos 11 e Mauro aos 41 minutos.
Em Diadema, no distrital do Inamar, tudo igual no duelo dos desesperados contra o rebaixamento. Água Santa e Osasco Audax empataram em 2-2. Os gols do Água Santa foram de Matheus Santos aos 6 minutos de partida e Alex Gonçalves aos 25 minutos da segunda etapa. Já os gols do Osasco Audax aconteceram na etapa final, com Denilson aos 21 e Gilcimar aos 50 minutos. Em São Paulo, no estádio Nicolau Alayon, na rua Comendador Souza, em duelo direto pelo G4, o Nacional ficou 2 vezes na frente, mas cedeu o empate em 2-2 para o 15 de Piracicaba. No primeiro tempo, o Nacional marcou com Bruno Nunes aos 22 e Bruno Xavier aos 43 minutos, e em cobrança de pênalti, o 15 de Piracicaba marcou com André Cunha aos 35 minutos. Já na etapa final, o Nhoquim arrancou empate aos 8 minutos com Vinícius Simão de cabeça. Em São Bernardo do Campo, no estádio 1º de Maio, o São Bernardo Futebol Clube fez a lição de casa e venceu por 2-1 o Rio Claro, que ainda sonha com acesso à Série A1. Os gols aconteceram na primeira etapa. O São Bernardo marcou com William Lira aos 8 e Alvinho aos 42 minutos. Já o Rio Claro marcou seu gol de honra aos 35 minutos com Mineiro. Em Batatais, no estádio Dr. Oswaldo Scatena, o Batatais se complicou na luta para fugir do rebaixamento e perdeu por 1-0 para o Oeste, que ainda sonha com o sonho do acesso à Série A1. O único gol da partida foi de Pedrinho aos 30 minutos da etapa final. E em Limeira, no estádio Major José Levi Sobrinho, no Limeirão, a Inter de Limeira garantiu a sua permanência na Série A2 ao atropelar por 4-1 o Taubaté. Os gols do Leão foram marcados por Éder Paulista aos 19 minutos do primeiro tempo e com 1 minuto do segundo tempo, Moisés aos 25 e o artilheiro Tom de pênalti aos 43 minutos da etapa final. Já o gol de honra do Taubaté foi de Wellington Melo aos 15 minutos da segunda etapa. Resultados: a 13ª rodada continuou no último domingo com 2 partidas. Em Campinas, no estádio do Brinco de Ouro da Princesa, o líder Guarani garantiu matematicamente a sua classificação à semifinal ao vencer por 4-2 o Penapolense, que deu adeus ao sonho do acesso à Série A1. O Guarani dominou a primeira etapa e abriu 3-0 com gols de Denner aos 21 e depois aos 24 e Bruno Nazário aos 30 minutos. Já no segundo tempo, o Brugge cadenciou a partida, mas fez mais um gol com Baraca aos 42 minutos. Os gols do Penapolense aconteceram todos na etapa final, com Malaquias aos 9 e depois aos 46 minutos. E em São Paulo, no estádio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte, no Canindé, o empate sem gols foi péssimo para a Portuguesa de Desportos e Juventus, que lutam para permanecer na Série A2. Classificação: a classificação geral da Série A2, o líder e já garantido na próxima fase é o Guarani com 28 pontos, em segundo lugar está o São Bernardo Futebol Clube com 26, terceiro é o Sertãozinho com 24, quarto estão empatados Nacional e 15 de Piracicaba com 22 pontos, sexto é o Oeste com 21, sétimo é o Rio Claro com 19, também com 19 Votuporanguense e Penapolense em nono lugar. Em décimo lugar aparece o Taubaté com 18, 11º é a Inter de Limeira com 17, 12º Portuguesa de Desportos com 12, 13º estão empatados Juventus e Osasco Audax com 10, 15º já na zona de rebaixamento Batatais com 9, 16º Água Santa com 8 pontos. Próximos jogos: a 14ª e penúltima rodada começa hoje, terça-feira, 20 de março, às 7h30 da noite em Barueri, na Arena Barueri, em duelo de vida ou morte em relação ao acesso para o time da casa, o Oeste, que encara o Sertãozinho, que poderá garantir matematicamente também a sua classificação em caso de vitória. Próximos jogos: a 14ª e penúltima rodada terminará amanhã, quarta-feira, 21 de março, às 3 horas da tarde, com 2 partidas. Em Votuporanga, o Votuporanguense, que jogará as últimas chances de acesso, enfrentará o Batatais, que precisará da vitória para fugir da zona de rebaixamento.
E em São Paulo, no estádio Nicolau Alayon, na rua Comendador Souza, o Nacional, que precisará da vitória para se manter no G4, receberá o desesperado Água Santa, que também precisa da vitória, mas para fugir da zona de rebaixamento. Às 7h30 da noite, em São Paulo, no estádio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte, no Canindé, a Portuguesa de Desportos, que precisará da vitória para assegurar a sua permanência na Série A2, enfrentará o líder Guarani de Campinas, que vive grande ascensão e já garantiu a sua vaga na semifinal. Às 8h da noite, as últimas 4 partidas. Em Penápolis, no estádio Tenente Carriço, o eliminado penapolense receberá o Juventus, que precisa da vitória para assegurar a sua permanência na Série A2. Em Taubaté, no estádio Joaquim de Moraes Filho, no Joaquinzão, no jogo do Eu Acredito no Sonho do Acesso, o Taubaté enfrentará o Rio Claro. Já em Piracicaba, no estádio Barão de Serra Negra, no Barão, no duelo que só interessa a vitória, o 15 de Piracicaba, que sonha com o acesso, receberá o Osasco Audax, que luta para permanecer na Série A2. E em Limeira, no estádio Major José Levi Sobrinho, no Limeirão, a Inter de Limeira cumprirá a tabela diante do São Bernardo Futebol Clube, que poderá carimbar a sua classificação à semifinal. Você confere tudo o que aconteceu pela 14ª e penúltima rodada do Campeonato Paulista da Série A2 da quinta-feira, 22 de março, durante o Ai Amigos Esportes, o seu canal de esportes. Agora no Ai Amigos Esportes, vamos ver o resumo no fim de semana e os próximos jogos pelo segundo turno da LBF de basquete feminino. O segundo turno continuou no último domingo com 3 partidas. Em Campinas, no ginásio da AAPP Paineiras, o líder Veracruz Campinas dominou os 3 primeiros quartos e bateu por 79-64 o lanterna Potibax Catanduva. Já em Blumenau, Santa Catarina, no ginásio do Galegão, o Blumenau virou no último minuto e derrotou por 51-50 o Santo André Apaba. E na Estância de Itu, no ginásio Joaquim Dias, o Funvic Ituano fez um quarto período impecável e virou para cima do Presidente Venceslau por 88-67. A classificação geral da LBF de basquete feminino, o líder é o Veracruz Campina, 22 pontos. Em segundo lugar agora está o Blumenau com 18. Terceiro estão empatados Sampaio Basquete, Santo André Apaba e Funvic Ituano com 16 pontos. Sexto é o Uninassal Basquete com 14. Em sétimo lugar estão empatados Presidente Venceslau e São Bernardo Brasolim Unip com 13 pontos. Em nono lugar o Potibax Catanduva com 10 pontos. O segundo turno continuará na próxima sexta-feira, 23 de março, com 2 partidas. Às 7h da noite, horário de Brasília, em Recife, Pernambuco, no ginásio Wilson Campos, o Uninassal Basquete receberá o Presidente Venceslau. E às 8h da noite, horário de Brasília, em São Luís do Maranhão, no ginásio Costa Rodrigues, o Sampaio Basquete enfrentará o Potibax Catanduva. Agora no Ai Amigos Esportes, vamos ver o resumo no fim de semana pela 17ª rodada, classificação geral e os próximos jogos pela 18ª e penúltima rodada do Campeonato Paulista da Série A3. A 17ª rodada continuou no último sábado com 7 partidas. Em São José do Rio Preto, no estádio Anísio Haddad, o Rio Preto fez a lição de casa e colou no G8 com a vitória por 3-2 sobre o Olímpia. Os gols do Jacaré foram de Edipo aos 12 minutos de partida, Jefferson Paulista aos 12 e Jô aos 16 minutos da segunda etapa. Já os gols do Galo Azul aconteceram aos 19 minutos de partida com Roger Goiano e aos 31 minutos da etapa final com Felipe Fumaça.
Em Indaiatuba, no estádio Ítalo Mário Limonge, o Atibaia venceu de virada por 2-1 o Tabuão da Serra. O Cats saiu na frente aos 43 minutos da etapa inicial com Caio, e na etapa final só deu Falcão, com Mascote aos 17 e Jackson aos 33 minutos. Em Guaratinguetá, no estádio Professor Dário Rodrigues Leite, o rebaixado Mantiqueira perdeu por 2-1 para o São Carlos, que segue firme e forte no G8. O gol do Mantiqueira foi de Lucas Lima aos 22 minutos da segunda etapa. Já os gols do Águia Central foram de Maranhão aos 4 minutos de partida e Giovani aos 47 minutos da etapa final. Já em Americana, no estádio Décio Vita, o Rio Branco segue vivo para fugir do rebaixamento ao atropelar por 4-1 o rebaixado Mojimirim. Os gols do Tigre foram marcados na etapa inicial por Ítalo aos 23, Adriano Pimenta aos 29 e Pablo aos 48 minutos. Já na segunda etapa, o Rio Branco marcou mais um gol com Juliano aos 31 minutos. Já o gol de honra do Mojimirim foi de Diogo aos 47 minutos da etapa final. Na vizinha Santa Bárbara do Oeste, no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, no confronto regional dos Leões, deu o Leão da Sorocabana, que garantiu a sua vaga na próxima fase, com goleada fora de casa por 4-0 sobre União Agrícola Barbarense. Os gols do Capivariano foram marcados na etapa inicial por Bruno Sabiá aos 8 e depois aos 38 minutos, e na etapa final o Leão da Sorocabana transformou em goleada, com Bill aos 2 e Matheus aos 11 minutos. Em Marília, no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, o Marília arrancou o empate em 1-1 com o Grêmio Osasco, que saiu na frente aos 39 minutos da etapa inicial com Marcos Vinícius, e o Marília conseguiu o empate aos 34 minutos da etapa final com Paulinho. E em Rio Claro, no estádio Benita Nelo Castelano do Benitão, o Velo Clube Rio Clarense despachou o adversário à 4ª Divisão Paulista ao derrotar de virada por 3-1 a Matonense. Os gols aconteceram somente na etapa final. Pelo Velo Clube Rio Clarense marcaram Alisson Costa aos 20, Chuck aos 26 e de novo Alisson Costa aos 46 minutos. E pela Matonense, o gol de honra foi de Kleber aos 21 minutos. Resultados: a 17ª rodada terminou no último domingo com 2 partidas. Em Monte Azul Paulista, no estádio Otacília Patrícia Arroio, o Monte Azul foi atropelado em casa por 3-0 pela Locomotiva do Noroeste. Os gols do Norusca foram marcados no primeiro tempo por Leandro Oliveira aos 8 e Igor Pimenta aos 38 minutos. E na etapa final, Leandro de Oliveira fechou a conta aos 20 minutos. E em Santos, no estádio Eurico Mursa, no duelo do G8, a classificada portuguesa santista venceu com um gol em cada tempo o Desportivo Brasil, que colaborou com gol contra aos 18 minutos da etapa inicial com William, e o atacante Magrão, aos 38 minutos da etapa final, garantiu mais uma vitória da Briosa. Classificação: a classificação geral da Série A3 já estão classificados: primeiro lugar Portuguesa Santista 38, segundo Atibaia 37, terceiro Capivariano 34, quarto Barretos com 33 pontos, restando aí 4 vagas para a próxima fase. Quinto é o Desportivo Brasil, sexto Noroeste, os dois têm 30 pontos, sétimo é o São Carlos com 28, oitavo é o Esporte Clube São Bernardo e nono o Velo Clube Rio Clarense com 26, décimo Rio Preto com 25, 11º Taboão da Serra com 24 pontos. Já não almejam mais a classificação e se preocupando apenas com o rebaixamento, 12º Monte Azul com 22, 13º Grêmio Osasco com 21, 14º é o Olímpia com 18, já na zona de rebaixamento 15º Marília, 16º União Agrícola Barbarense com 16 pontos, 17º é o Rio Branco de Americana com 14, já estão rebaixados 18º Matonense com 11, 19º Mantiqueira com 9, 20º Mojimirim com 7 pontos. Próximos jogos:
A 18ª e penúltima rodada acontecerá amanhã, quarta-feira, 21 de março, às 3 horas da tarde, com 4 partidas. Em Indaiatuba, no estádio Ítalo Mário Limonge, o vice-líder Atibaia, que poderá rebaixar o seu adversário à 4ª divisão paulista, receberá a União Agrícola Barbarense, que só interessa a vitória para fugir da zona de rebaixamento. Em Porto Feliz, no estádio Ernesto Rocco, o Desportivo Brasil, que poderá garantir a sua classificação, enfrentará o Barretos, que já está classificado. Já em Bebedouro, no estádio Sócrates Stamato, a rebaixada matonense receberá o Rio Branco de Americana, que só interessa a vitória e terá que torcer por tropeços de seus concorrentes para escapar do rebaixamento. E em Santos, no estádio Nico Mursa, a líder portuguesa Santista enfrentará o Taboão da Serra, que ainda sonha com a classificação. Às 7 horas da noite, em Osasco, no estádio Prefeito José Liberati, no duelo direto para garantir a permanência na Série A3, o Grêmio Osasco receberá o Monte Azul. Já às 7h30 da noite, em São Carlos, no estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira, o São Carlos, que poderá garantir a sua classificação à próxima fase, enfrentará o Capivariano, que já está classificado. E às 8 horas da noite, as outras 4 partidas. Em São Bernardo do Campo, no estádio do Baetão, em confronto direto pela 8ª colocação, o Esporte Clube São Bernardo receberá o Velo Clube Rio Clarense. Em Marília, no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, o Marília, que precisará vencer para fugir do rebaixamento, enfrentará o rebaixado Mojimirim. Já em Bauru, no estádio Dr. Alfredo de Castilho, em duelo com interesses opostos, o Noroeste, que poderá garantir a sua vaga na próxima fase, receberá o ameaçado Olímpia, que precisa da vitória para permanecer na Série A3. E em Guaratinguetá, no estádio Professor Dário Rodrigues Leite, o rebaixado Mantiqueira enfrentará o Rio Preto, que precisa da vitória para ainda sonhar com a classificação à próxima fase. E você confere tudo o que aconteceu pela 18ª e penúltima rodada do Campeonato Paulista da Série A3, na quinta-feira, 22 de março, durante o Ai Amigos Esportes, o seu canal de esportes. Agora no Ai Amigos Esportes, vamos ver o resumo no fim de semana pela 11ª e última rodada no retorno da Superliga Masculina de Vôlei. A 11ª e última rodada no retorno aconteceu no último sábado, em Guarulhos, São Paulo, no ginásio da Ponte Grande. O Corinthians Guarulhos venceu por 3-7-1 o Juiz de Fora Vôlei com parciais de 25-22, 33-31, 17-25 e 25-19. Em Canoas, no ginásio La Salle, em jogo com 5 sets, o Lebes Canoas levou a virada do Minas Tênis Clube com parciais de 25-18, 25-19, 16-25, 19-25 e no tie-break 12-15. Em Ponta Grossa, no Paraná, no ginásio da Arena Multiuso, o Ponta Grossa Caramuru Vôlei foi varrido por 3-0 pelo Montes Claros Vôlei, com parciais de 25-27, 19-25 e 21-25. Também no Paraná, na cidade de Maringá, no ginásio Chico Neto, o Copel Telecom Maringá Vôlei varreu por 3-0 o Vôlei Renata Campinas, com parciais de 28-26, 25-22 e 25-20. No Rio de Janeiro, na Arena Geonesi, no duelo dos S's, o Sesc Rio de Janeiro perdeu de virada por 3-1 para o SESI São Paulo, com parciais de 25-20, 23-25, 21-25 e 20-25. E em Contagem, Minas Gerais, no ginásio do Riacho, o líder Sada Cruzeiro Vôlei venceu por 3-1 o MS Taubaté Fonvic, com parciais de 25-15, 22-25, 25-23 e 25-17. A classificação da Superliga Masculina de Vôlei no final ficou assim: Sada Cruzeiro ficou líder 57 pontos, em segundo lugar empataram o Sesc Rio de Janeiro e SESI São Paulo com 49, em quarto ficou o MS Taubaté Fonvic com 47, quinto Minas Tênis Clube com 44, sexto Corinthians Guarulhos 33, sétimo Vôlei Renata Campinas 31, oitavo o Lebes Canoas com 27, nono Montes Claros com 22,
décimo Ponta Grossa Caramuru com 19, 11º Copel Telecom Maringá com 10, 12º Juiz de Fora Vôlei com 8 pontos. A primeira rodada nos playoffs pelas quartas de final começarão no sábado 24 de março com 2 partidas. Às 3 horas da tarde, horário de Brasília, no Rio de Janeiro, na Arena Geonesi, o Sesc Rio de Janeiro receberá o Vôlei Renata Campinas. E às 7 horas da noite, horário de Brasília, em Contagem, Minas Gerais, no ginásio do Riacho, o Sada Cruzeiro Vôlei enfrentará o Lebes Canoas. A primeira rodada nos playoffs pelas quartas de final terminarão no domingo 25 de março com 2 partidas. Às 2h30 da tarde, horário de Brasília, em São Paulo, no ginásio do SESI Vila Leopoldina, o SESI São Paulo receberá o Corinthians Guarulhos. E às 7 horas da noite, horário de Brasília, em Taubaté, São Paulo, no ginásio do Abaeté, o MS Taubaté Funvic enfrentará o Minas Tênis Clube. O Ai Amigos Esportes desta terça-feira, 20 de março de 2018, está chegando ao seu final. Siga e curta o Ai Amigos Esportes no nosso canal no YouTube, também na nossa página no Facebook, através do nosso perfil no Twitter, agora também pelo WhatsApp no 19991357215 e tudo no nosso portal na internet, aiamigos.com.br. Quero aqui agradecer a sua audiência, o seu carinho e a sua paciência. Também quero desejar a você, às nossas famílias e aos nossos amigos uma ótima terça-feira, um excelente início de semana a todos. Compartilhe com a sua família e curta com seus amigos. E conto com todos vocês na quinta-feira, 22 de março, se Deus quiser, com mais um inédito Ai Amigos Esportes. E deixa a vida te levar com muita paciência. Ainda é terça-feira e é vida que segue. Futebol. Basquete. Vôlei.